Educação à distância, mudando realidades. Pessoal, estamos de volta aqui na disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Estamos na aula 1, Ensino e Aprendizagem, professor Riez Almeida. Quero fazer aqui uma audiodescrição. Tenho 1,80 m, sou do gênero masculino. Estou com um terno cinza, uma blusa azul, uma calça cinza. Ao fundo tem a parede branca com alguns itens cinza. Então vamos lá? Aula 1, pessoal. Ensino e aprendizagem. Estou muito empolgado. E vocês, como é que estão aí? Queria chamar vocês para essa aula, que ela é muito importante nessa disciplina aí de organização do trabalho pedagógico, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Então começando, pessoal, teoria de aprendizagem experimental de Kolbe. Queria que vocês dessem uma olhada aí no nosso material. Kolbe, ele disse o seguinte: não existem pessoas sem conhecimento prévio. Elas não chegam vazias em sala de aula, pessoal. Estou acrescentando o que ele falou. Chegam cheios de coisas. Na maioria dos casos, trazem junto consigo opiniões sobre o mundo, sobre a vida. Paulo Freire, pessoal. Então, a gente vai falar da teoria de aprendizagem experimental de Kolbe. E eu trouxe Paulo Freire aqui. Então, eu queria primeiro comentar uma coisa com vocês. A gente vai falar de vários autores aqui, né, nessa disciplina. E, primeira coisa, não tem nada a ver de viés político, esse foi o melhor, esse foi o pior. A gente está aqui ligado à história do nosso país. Começou, né, com os jesuítas vindo aqui, né, junto com, né, o pessoal, os portugueses e tudo, e foi avançando, e a gente vai falar de vários. Então, a gente vai falar de Paulo Freire, a gente vai falar de Florestan Fernandes, a gente vai falar de vários autores, tá? Então, eu queria falar que não tem nenhum tipo de viés político, que preferência desse ou daquele. Então, eu queria deixar bem claro que a nossa disciplina é uma organização do trabalho pedagógico técnica, tá? Então, voltando aqui, o que o Paulo Freire disse, pessoal? Os alunos, a gente tem que entender que nenhum aluno chega zerado em sala de aula. Ah, aquele aluno não sabe nada, ele é cru. Pessoal, não existe isso na prática. Ele pode ser cru em algum dos itens que a gente comentou, só que ele sempre tem alguma bagagem, e essa bagagem a gente tem que explorar essa bagagem. Então, a ideia dessa aula é essa. A gente vai fazer o ensino, aprendizagem, não partindo do zero. A gente vai ter que partir do contexto social dessas pessoas, do contexto da comunidade que elas moram, né? Do contexto do que elas não vêm sem nenhum tipo de bagagem. Elas sempre trazem histórias, e essas histórias podem elucidar demais uma disciplina, uma aula nossa, combinado? Então vamos lá, avançando. Pessoal, então o Kolbe, em 1984, ele é um líder que desenvolveu práticas de aprendizagem experimental. Ele definiu a aprendizagem como o processo pelo qual o conhecimento é criado por uma transformação de experiências. Pessoal, eu tenho uma experiência, você tem outra experiência. Eu, professor Riez Almeida, tenho 48 anos, já tenho mais de 20 anos que eu dou aula. E o que isso significa? Significa que eu trago uma bagagem. Pode ser positiva, pode ser negativa, de alguns assuntos, né? Primeiro eu me formei em economia, depois eu formei em contabilidade, eu fiz o mestrado em economia, fiz o doutorado em educação. Então, isso tudo me trouxe o Riez que é hoje, né? Agora, vocês também têm que trazer essa bagagem, vocês professores, né, pedagogos, e os alunos vão trazer essa bagagem também. Então, olha só, a aprendizagem é um processo pelo qual o conhecimento é criado por meio de transformação de experiência. Cada um tem sua experiência, sua bagagem, ok? Então, e como que é a prática disso? Isso é a teoria que ele falou. Como que é a prática disso, né? A prática é, para uma prática de ensino criativa, ou seja, hoje a gente vai estar estudando aqui a didática, a gente tem que ser criativo a cada momento, ok? A gente tem que ser criativo e essa criatividade, a gente tem que trazer ela como um elemento essencial, trazendo a bagagem, a experiência que a gente estava falando aqui. Estimular os alunos e fazer ser eficaz na nossa sala de aula, né? Primeiro a gente precisa encontrar esse lugar e essas diferenças entre as pessoas. Pessoal, dentro de uma sala de aula, como cada um tem a sua experiência, então cada um, se você está numa sala de aula com 30 pessoas, existe 30 focos diferentes. Então 30 pessoas são diferentes. Então isso é muito importante a gente entender que as diferenças são essenciais para a gente trazer mais elementos
né, e cada um trazer a sua opinião. É crucial conectar os novos conhecimentos aos aprendizagens que a gente vai trazer. Ou seja, o professor vai trazer algum tipo de aprendizagem que cada um vai conseguir captar de uma forma, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui que eu trouxe. Primeiro, reconhecimento dessas suas experiências. Como que a gente vai fazer a prática disso, pessoal? Como que você pode reconhecer essa experiência dos seus alunos, né? Primeiro, aquela pergunta tradicional de dizer assim, que tipo de experiência você viveu, alguma coisa, não dá para fazer dessa forma, tá, pessoal? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ir conhecendo aos poucos. A gente tem que ver onde que um aluno se encaixa mais, se ele é mais extrovertido, mais introvertido, né? Conhecer, como eu falei para vocês, da parte de gestão escolar, dos alunos, como que eles vão ter a parte da comunidade, onde eles moram, né? Então, e aos poucos, conforme for tendo a sala de aula, a gente vai encontrando e reconhecendo essas experiências que eles já têm, ok? Evidenciando o que eles sabem é muito importante, ou seja, beleza, se a gente vai dar uma aula de economia, escassez de recursos, talvez eles não vão saber que hoje em dia, né, já muitos recursos, né, já não existem mais, é difícil da gente ter, né, os recursos são escassos e tudo, só que aí você pode trazer a importância do que você sabe sobre isso. Você já viu que, por exemplo, hoje em dia o peixe, né, já não é mais criado no mar, né, não é reproduzido no mar, não é mais reproduzido nos lagos, nos rios, eles são em lagoas artificiais, em fazendas. Então, às vezes o aluno traz alguma experiência que vai elucidar a sua aula, ok? Propiciar o entendimento de quanto eles podem aprender com os outros. Então, além disso, escutar, pessoal. Hoje em dia as pessoas cada vez mais estão tendo dificuldade de escutar os demais, né? Então, dentro da nossa didática, da prática, a gente tem que deixar estimular o aluno a falar e os outros escutarem. Uma coisa que é muito importante na didática, que a gente vai ver aqui mais na frente, não vamos deixar os alunos apresentarem um seminário e aí acabar e ir embora. Tem que esperar o próximo para ir acompanhando todo mundo, né? Porque sempre o primeiro que vai apresentar um seminário, ele vai embora e os outros ficam cada vez mais esvaziados quando ele vai apresentar, ok? Próximo item, pessoal, integramos novas questões e estruturas para os saberes existentes, pois possibilitando o estabelecimento de níveis mais profundos de compreensão. Ou seja, pessoal, o saber viver, o saber ter, ou seja, hoje em dia, com essa parte de financeira, que a maioria das famílias brasileiras estão, infelizmente, endividadas, a gente tem que tentar ajudar também os alunos a ter esse saber ter, não querer tudo que está na rede social, querer ter frustração, chegar na sala de aula e falar, nossa, lá fora tem um monte de coisa para fazer e eu estou aqui, entre aspas, perdendo meu tempo. Então, cada vez mais, a prática do professor tem que estar vivenciada no saber, na possibilidade de estabelecer níveis mais profundados de compreensão. Professor, é difícil às vezes quando está dando uma aula que o nível já não é tão alto. Pessoal, a gente não pode nivelar por baixo, né? A gente tem que ir nivelando, aprofundando, sem nem as outras pessoas descobrirem. A gente não precisa falar assim, não, a partir de agora a gente vai estar aprofundando tal coisa, tal matéria. A gente não precisa fazer isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Qual foi esse ciclo de aprendizagem vivenciado por Kolbe? Olha só. Experiências concretas. Então trouxe aqui um gráfico que ele fez. Experiências concretas, com experiências ativas, com observações reflexivas e concepções abstratas. Então, vou explicar cada item desse, pessoal. Com isso aconteceu um conhecimento acomodado, um conhecimento divergente, um conhecimento convergente e um conhecimento assimilativo. Então, cada item desse aqui, ó, a gente vai falar sobre os itens que estão próximos, tá? Então, primeiro, uma experiência concreta. O que acontece? Né? O aluno tem uma experiência concreta que ele vivenciou, ele quer passar em sala de aula. O que o ciclo de aprendizagem dele diz? Se é uma experiência concreta, ele vai ter um conhecimento acomodado ou um conhecimento divergente, ou seja, ele já acredita, como ele já teve aquela experiência, ele já fica acomodado, que não, ok, já sei o que é isso. Só que aí com isso ele pode deixar de estar tendo mais conhecimento, mais aprofundado, né? Ou ele vai achar que esse conhecimento é divergente com o que ele já sabe e ele não vai querer meio que escutar aquilo. Então é uma experiência concreta. Outra experiência ativa, conhecimento acomodado que a gente falou, e o conhecimento já pode ser
convergente, ou seja, o que é uma experiência ativa? Experiência ativa é diferente da passiva. Lembrando o que é passiva? Quando a gente dá aula, a gente está aqui na frente, né? Igual eu estou fazendo aqui, vocês estão sendo passivos aí, na casa de vocês ou no trabalho. Quando é ativo, é quando o aluno participa ativamente da aula. Então, se ele vai participar, fazer uma experimentação ativa, ele pode ter, sim, um conhecimento mais convergente. Por quê? Ele entendeu todos os aspectos da aula, ele foi apresentar, ele foi ativamente, ele foi entregar algum tipo de conteúdo, algum tipo de atividade, ok? De novo, mais duas perspectivas. Conhecimento assimilativo, ou seja, assimilou, ou convergente. Então, tudo ligado à concepção abstrata. Por que isso, pessoal? Porque é difícil, no primeiro momento, o aluno já ter essa entender que essa concepção dele foi teoria e prática, né? Então, no primeiro momento, ela fica meio que abstrata, né? Ele vai talvez refletir em casa ou refletir numa outra sala. Então, o conhecimento ele pode, nesse caso, sim, ser tanto convergente como assimilativo. E aí, pessoal, qual é dentro do ciclo aí de Kolbe, qual é o que transforma realmente? É quando a observação do aluno ela é reflexiva, né? Ele tem sim um conhecimento divergente, que não tem nenhum tipo de problema de ser divergente, mas também ele tem um conhecimento assimilativo e ele faz uma reflexão sobre todo esse aspecto aí do recebimento desse conteúdo, ok? Vamos lá. Outro exemplo, pessoal, uma pedagogia problematizadora. O que acontece? A gente está aqui estudando elementos de você trazer para a sala de aula, didática, né, de políticas pedagógicas, né, de organização do trabalho pedagógico. Então, uma organização desse trabalho pedagógico é você trazer já uma aula problemática, ou seja, você já trazer um problema para que todo mundo busque uma solução. Vocês já ouviram falar naqueles hackathon que hoje em dia tem, essas Olimpíadas Científicas? É como se fosse isso. São coisas rápidas que os alunos têm que refletir e pensar em soluções rápidas, ok? Então, a base problematizadora ou pedagógica está na transformação da realidade, ou seja, ela é física, psicológica ou social em que o indivíduo está inserido. Então, sempre trazer algo que está ali naquele contexto. Ah, está tendo umas Olimpíadas, Olimpíadas esportiva. O que você acha disso, daquilo? Você trazer aquilo para um contexto, né? O contexto social. Então, o ponto de partida dessa pedagogia é o problema evidenciado pelos professores a partir da realidade do aluno. Ou seja, você pode verificar na hora do intervalo, né, em algum momento, falar assim, poxa, olha só, eu vi lá no intervalo que vocês juntaram para jogar bola e eu vi que vocês estavam colaborativos, só que vocês isolaram algumas pessoas. O que vocês acham disso? Vamos refletir sobre isso? Você acha que essa pessoa não vai estar desanimada só porque ela não sabe jogar bola? Então, assim, trazer a realidade do aluno é muito importante para tentar dar uma solução para esse problema. A solução então é o seguinte, vamos jogar queimada, que todo mundo joga, né? O que vocês acham de fazer isso? Um dia de futebol, um dia de queimada, organizar, né? O ponto final é retomar a realidade e buscar informações, sugestões e ações, como eu comentei aqui agora, a história da queimada, ok? Pessoal, o que está hoje cada vez mais nessa organização do trabalho que eu queria passar para vocês, que é um ponto que, né, os educadores estão bem animados e acreditam muito nessa perspectiva. Metodologias ativas. Como eu falei para vocês, eu estou aqui dando aula e vocês estão sendo passivos. O que é a metodologia ativa, pessoal? É a gente trazer para a sala de aula, e pode ser aqui na educação à distância também, temas e assuntos que vão fazer com que o aluno de lá traga elementos para a aula, né? Então, seguindo o mesmo esquema da pedagogia problematizadora, a metodologia ativa são estratégias que também colocam o aluno no centro do processo, do conhecimento. Ou seja, não somos nós, só professores, que vamos ficar aqui no centro e querer que a gente siga aquela coisa que eu comentei no começo, ser o mestre, ser o detentor do conhecimento. Não, a gente tem que trazer o aluno para ser o protagonista desse processo. Ou seja, como essa metodologia espera ter uma postura participativa dos alunos para que haja efetividade no desenvolvimento das tarefas. Então, pode ser o quê? Né? Buscar uma tarefa que o aluno tem que entregar ativamente, ou seja, ele vai buscar uma solução para algum problema e trazer para uma sala de aula ou trazer para um sistema educativo, né, para um aplicativo, né? É muito importante essa metodologia ativa, ok? Pessoal, então eu queria fechar essa aula, né, trazendo a importância da metodologia ativa
e indicar que a organização do trabalho pedagógico, essa aula 1, tem um foco de trazer algumas didáticas, como que o trabalho pedagógico é importante, principalmente de trazer esses elementos do aluno, da teoria e da prática, tá bom? Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.